Esta é a Paula. E esta é a Glória. Bem-vindos ao Tintinho das Duas. Então, Paula, oi? hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o despertar espiritual. Se dói, se não dói, qual é o processo, como é que funciona, como é que foi o teu, como é que foi o meu. Ok. E diz-me lá, o que é despertar para ti? Olha, despertar para mim é tomar consciência, é analisarmos a nossa sombra, é mudarmos a nossa perspectiva, é mudar a forma como vemos o mundo e principalmente como nos vemos a nós, não é? É resgatarmos no fundo a nossa essência. E como é que foi esse teu despertar? Olha, o meu despertar foi tipo uma espécie de um processo. Eu não tive um momento ali tão que eu consiga dizer assim, olha, foi neste momento, foi nesta altura da minha vida. Não foi um acontecimento específico? Não, eu durante muito tempo sentia um desconforto interno muito grande, é como se tu não pertencesse a lado nenhum, é teres um vazio, é teres tudo, mas achares que não tens nada, estás a ver? Sentires que há algo mais que aquilo que tu estás a viver. E andava um bocadinho sempre na busca do quê? Era uma sensação estranha de que me faltava alguma coisa. Entretanto, fiz o meu primeiro nível de Reiki. Não foi aquele despertar, mas foi algo que me foi dando algumas ferramentas para a procura, não é? de algo mais. Identificar um momento em que realmente teve uma grande mudança na minha vida foi quando fiz o meu segundo nível de Reiki. Aí sim, aí sim. E porquê? O que é que aconteceu aí? Para tu teres essa consciência de que houve uma catarse em ti? Olha, eu comecei a mudar muitas coisas em mim. Sabes, começas a ver crenças que tu tens que não fazem sentido. Várias coisas que eu senti que parecia que já não era a mesma, sabes? Já não via as coisas da mesma forma, já não sentia as coisas da mesma forma. Houve até um momento de afastamento meu. Precisei desse tempo, sabes? De estar sozinha, eu não conseguia estar com pessoas, eu não conseguia fazer a minha vida Precisavas normal. estar recolhida contigo Era, mesma. eu sentia que vivia no piloto automático, estás a ver? Estavas ali sempre com as tuas rotinas, com a tua vida, embora nunca estava bem, não é? Era sempre uma ansiedade extrema, era sempre dores, eu sentia muitas dores. Hoje percebo que se calhar metade delas nem sequer eram minhas, não é? Mas, Ou era o teu emocional a manifestar-se. ou era o meu emocional também, ou então as duas coisas, não é? Pronto. E senti que a partir daí precisei daquele momento, é verdade, precisei estar um bocadinho mais resguardada. E comecei a ver-me de outra forma, se calhar esta não sou eu. E precisei dessa percebeste? Precisaste desse momento. Exatamente, sim. Okay? E hoje como é que tu consegues olhar para ti? O que é que tu dizes? O que é que tu és hoje que não eras nessa época? O que é que tu sentiste que mudou assim completamente em ti? Tanta coisa. Como, por exemplo, algo que tu notaste que foi assim muito importante, muito marcante na tua forma de estar. Olha, a minha forma de estar com os outros e a minha forma de estar comigo, não é? Falávamos já no outro episódio do pôr os limites, de começares a perceber, não de uma forma exagerada, obviamente, até porque para mim o despertar também foi muito criar empatia pelo outro, sabes? Não é que eu não tivesse, mas se calhar tinha uma empatia de necessidade, sabes? De agradar o outro, não é? De fazer para o outro gostar de mim, não é? E depois comecei a ver as coisas de outra forma, já não tão assim. E mudei a minha forma, começares a estar mais contigo própria, mais com a natureza, mais a ver as coisas de outra forma, mais conectada comigo, e analisar muito a minha sombra, que aí acho que é aquilo que mais custa, não é? É tu começares a ver as tuas sombras, não é só aquilo que tu herdas não é? da tua família, não, mas as tuas próprias sombras, tudo aquilo que está menos bem, e aí sim, aí é que dói, não é? Dói essa parte de tu perceberes, pá, que não é só luz, que não é? Que acabas também por cometer coisas e erros e que fazem parte, mas que dói. Então, despertar dói, ponto. Certo. Ou mais ou menos, mas é algo que te traz dor, certo? Desconforto. Sim. Okay. Mas não mais do que o desconforto que eu sentia antes, percebes? Ou seja, há um desconforto contínuo, tu vives a tua vida ali em desconforto contínuo, não é? Adormecida. Um bocado estado... isso, sim, mas depois dói de maneira diferente, mas dói. Mas é libertador, é libertador. Muito bem. O meu já foi diferente. Apesar de eu também sentir sempre que não me encaixava, que as coisas não faziam sentido como eram apresentadas, eu sentia sempre que havia qualquer coisa a mais e também andava sempre nessa procura. O meu despertar foi num momento de muita dor e sofrimento para mim, em que eu cheguei a uma exaustão
psicológica, emocional, tão grande que eu disse assim, chega, eu não aguento mais viver neste estado, eu não aguento mais esta situação, esta forma de estar a viver. E eu lembro-me que nessa altura eu senti que estava doente mesmo, até psicologicamente doente. Não, já sem, para não falar na parte emocional. E foi nesse momento, apesar de eu já fazer terapias, que eu senti que eu tinha que aprofundar mais as coisas, eu tinha que olhar mais, procurar outro sentido, outra forma de estar. E lembro-me que foi também precisamente com a iniciação de Reiki que eu encontrei a ferramenta certa para fazer essa catarse em mim. E eu posso te dizer que num processo de um mês, que é aquele processo após a iniciação da autolimpeza dos 21 dias, que eu consegui sair de um estado completamente devastado para um estado de tranquilidade e paz comigo. Muitas pessoas saíram da minha vida, muitas coisas eu fechei portas na minha vida, tomei decisões importantes, muito grandes na minha vida nessa altura, mas o que eu senti mais é que apesar de todas essas decisões, eu estava em paz com essas decisões, com essas mudanças, com todo esse processo e desapeguei das pessoas e desapeguei da situação sem sofrimento. Então o teu despertar não sentiste dor? Senti muita dor, foram noites muito, muito mal dormidas, com muito choro, com olhar para pontos e situações na minha vida que eu perguntava-me como é que eu permiti isto, como é que eu cheguei a este ponto, o que é que me levou a isto. E isso foi sem dúvida nenhuma, até porque o largar situações, o largar pessoas, por muito em paz que tu estejas com isso, traz dor. O desapego traz dor, não é? Mas sem dúvida nenhuma que eu, no espaço de um mês, eu era outra pessoa. E a partir daí, isso foi um processo sempre de crescimento, foi sempre um processo evolutivo, com novos despertares, porque estamos sempre a despertar para novas situações. Não há o despertar, mas sim, depois... É um constante despertar, porque nós vamos estar sempre a ser chamadas para novas situações, para novas vivências, para novas experiências, para novos conhecimentos. Então estamos sim neste processo evolutivo com novos despertares. Agora que todos eles, em maior ou menor forma, trazem alguma dor, desconforto, trazem. E trazem muita solidão. Eu acho que é um Eu bocado não isso. considero solidão, eu considero assim. solitude, porque eu acho que a solidão traz sofrimento. A solitude é quando tu estás bem contigo mesma e tu desapegas das pessoas sem dor. Durante o processo, os meus despertares, ou o meu despertar, eu não estou bem comigo mesma. É como se, assim, eu sei quem não quero ser, mas também não sei quem sou. E então essa indecisão, essa tipo, não sabe, estás um bocado perdida, não é? Eu olho para isso, assim? não, eu olho para as coisas dessa forma. Eu não acho que estejamos em solidão. Nós acho que estamos num período de recolhimento, em que eu chamo mais solitude. Que não estamos bem connosco, depende de pessoa para pessoa. É claro que quando nós estamos a olhar para aquilo que não gostamos em nós, há desconforto. É isso, mas lá está, o processo de evolução e o processo de crescimento passa por essa aceitação. Eu não estou a gostar daquilo que eu estou a ver em mim, eu não estou a gostar daquilo que eu estou a entender ou a aprender sobre mim mesma, mas se eu não aceito isto, vou trazer dor para mim. Agora, se eu olho para aquilo, eu tenho isto, eu sou isto, mas aceito isso, eu começo a retirar a dor e começo a trazer o entendimento. Mas no meu primeiro momento de despertar, isso não aconteceu, porque eu nem sabia o que é que estava a passar, sabes? Agora é diferente, não é? A forma como eu sinto é diferente, mas na altura, primeiro, porque já foi há muitos, muitos anos, não é? O meu primeiro nível de Reiki eu fiz há 24 anos, portanto, era assim um caminho em que tu não tinhas grande informação. Também, 25. Ou seja, não tínhamos grande informação. Não. Até na altura era quase era muito esquisito isso, era um tabu, parecia que aquilo era bruxedo, parecíamos uma seita. Ainda te sentias mais esquisita, não é? Menos encaixada na coisa. Mas eu apesar de me sentir sempre diferente, ou um bocadinho ET nos ambientes, à medida que o tempo foi passando, eu fui aceitando esse sentir. Certo. Não é? Porque início... não temos que encaixar propriamente, não temos que ser como aquilo que toda a gente espera que nós sejamos, digamos assim, não é? E com o tempo também fui aprendendo isso. E mesmo essa parte do Reiki, eu recordo-me que
quando eu comecei a fazer as iniciações lá no espaço, as vizinhas da minha mãe diziam que se nós éramos mãe de santo, ou se era mãe de santo, porque estávamos todos vestidos de branco e que parecíamos uma seita. E a minha mãe explicava que era reiki, mas as pessoas não sabiam o que era. E lembro-me que as pessoas passavam lá na porta assim, um lugar sempre muito desconfiado, ainda hoje passam, mas está tudo certo. É a casa da bruxa, é isso? É a casa da bruxa, de São Julião, mas está tudo certo. Eu percebo que seja a própria curiosidade e o desconhecimento das pessoas sobre isso. Agora, que para mim é claro e notório que o despertar não é, nem de perto, nem de longe, aquilo que querem vender muito nas redes sociais ou na internet, de que o despertar que é um spa espiritual e que tu vais para lá e que só vai ser musiquinha, velas e incensos e leveza e alegria e nunca mais eu vou sofrer na minha vida e eu vou estar sempre num jardim. Isso é mentira. Não é? Agora, deixa-me só dizer-te uma coisa. Estamos sem luz. Vou meter um livro às luzes. Ai, não acredito. Eu, assim, de repente, achava tudo muito escuro. Liga as luzes. É o tintinho. Às 10 da manhã. Começando o assunto. Vamos lá. Vamos a falar sobre aquilo que se passa nas redes sociais e na internet, que o despertar espiritual é luzes, é um spa, não é? Em que tu vês unicórnios. Eu falo muito dos unicórnios, ou seja, é eu já tudo disse que muito eu não vejo bonito. Nunca unicórnios. Deixa eu ver. É tudo muito bonito, só que não. Não. Não, porque é sair de um estado de vivências, de consciência, é sair de como é que tu viveste a tua vida inteira e reprogramar tudo. E eu acho, honestamente, que estas questões, as pessoas sentem isso e estão no despertar, só que depois, como não combina ou não é aquilo que elas veem na internet, então desmotivam e não estão a fazer um bom trabalho. E acabam por desistir. Sim. Há outro ponto que leva muitas vezes as pessoas à desistência. Tu mudas. E quem está à tua volta... Às vezes não muda na mesma proporção. Não muda porque não está no mesmo processo. E então começam a achar que tu agora és esquisita, tens a mania, como é que tu agora dizes isso, porque é que tu agora já não és assim, porque é que tu antigamente aceitavas e agora não aceitas. E muitas das vezes, e eu recordo-me que quando já tive algumas pessoas nas iniciações, que após a iniciação já estavam em relacionamentos que estavam muito desgastados, por exemplo, e quando fizeram a iniciação já não suportavam aquilo. E tinham uma escolha a fazer, não é? Na vida delas. Ou continuavam a ser aquela pessoa naquela relação, ou mudavam e explicavam a quem estava com elas esse processo de mudança para ver se conseguiam continuar a caminhar juntos. Quando isso não acontecia, as pessoas, para não soltar a mão do outro, desistiam. Porque não queriam conflitos, porque não queriam discussões, porque não queriam olhar para aquilo que estava mal na relação, por exemplo. Porque quando tu fazes esse trabalho de forma profunda, a tua alma depois já não aceita. Não. Mas é que não aceita mesmo. E tu entras ali numa disputa interna, numa dualidade, não é? E nem sabes muito bem o que é que há de fazer. Eu, por acaso, tive a sorte de começar esse caminho com a pessoa que estava ao meu lado, o meu companheiro, com o meu marido. Nós fizemos o primeiro nível os dois juntos, ou seja, foi mais fácil. Acredito que foi mais fácil esse caminho, não é? Por causa disso. Mas nem sempre acontece. E nem é só nos relacionamentos, não é? Nas amizades, no trabalho. Em tudo. Porque a tua alma depois já não quer estar mais ali. Tu entras ali mesmo num processo, e isso às vezes acontece-me, ainda agora, não é? Quando tu queres dizer não, mas dizes sim, epá, fisicamente o meu corpo já dá sinais. Reage. A tua alma já não aceita comprime, isso. fica retraído. Esse é um ponto. Lá está, é o tal despertar. Depois tu começas a sentir, seja no corpo, seja até no teu próprio pensamento, mas porque é que eu estou a dizer sim quando eu quero dizer não? Não é? Porque é que me tenho que ajustar aqui se já não faz sentido para mim? Cria-te ali um nervoso, uma coisa, uma ansiedade. Sim. Que antes eu não sentia isso, já. Depois comecei a sentir e tu dizes, ok, a minha alma já não aceita isto. Qual é o conselho que tu dás a uma pessoa que quer entrar neste caminho do desenvolvimento, do crescimento pessoal? Olha, ter muita compaixão, muito amor por nós próprios, não é? Ou seja, quando começam este processo, terem realmente o amor
pela pessoa, não é? Ou seja, por nós próprios. O ir com calma também, tá? Porque isto não é um processo que se faz de um dia para o Isso é um outro e eu processo que acho que vai a as vida pessoas, toda. é isso, eu acho que as pessoas querem tanto que depois acabam por atrapalhar o processo, querem fazer 10 terapias, querem conhecer tudo numa semana e isso não é possível porque depois acaba até, primeiro porque atrapalha o processo e depois porque há sofrimentos que se calhar são um bocadinho mais, nós temos que ir levando as coisas com mais calma, não é? Ou seja, como é que eu ia dizer isto? Está-me a fugir a palavra, Tranquilidade com tranquilidade, com e aceitação. aceitação, não é? Eu acho que basicamente é isso, é isso. O amor pelo processo em si, por nós, a aceitação E o deixar e fluir, isto não se o faz deixar acontecer. não se Aliás, porque faz acho que numa isso é um semana. processo para a vida Eu ando isto, toda. exatamente, eu ando isto há muitos anos, não é? Sim, sim. E ainda hoje, digo, olha, eu tive mais um despertar, eu tive mais uma, não é? Outra forma de ver as Isto é como coisas. uma cebola que vamos tirando camadas, É, certo? E às vezes naquelas camadas há algumas que estão assim meias podres. certo. Eu acho que as pessoas já buscam muito o objetivo, eu digo sempre isso. Não procuras o objetivo, não achas que o teu objetivo, ok, é limpar tudo, trabalhar tudo. Não. Pá, Etapas. aproveita o caminho, tá? Etapas. Olha, vive isto de uma forma leve, tá? Não é já saberes que daqui a uns anos estás ali, não sabemos. Então, aproveita o caminho, vive o caminho de uma forma leve. Porque Uhum. senão, quer dizer, tu não vês nada, só vês aquele objetivo. Acaba por ser mais um peso, mais uma Exatamente, chatice, e porque exatamente. eu não estou a conseguir fazer aquilo que eu me É tinha isso, eu já passei proposto. por isso, não Sim, é? Eu já passei por sim. isso. E chegas a uma altura que é extremamente cansativo, não consegues. Então tens de tirar férias, como eu dizia, eu tenho de tirar férias, 2 ou 3 dias em que eu não pensava em nada disso. Só via séries cómicas Não na pôr aquela Netflix. rigidez no processo. Exatamente, não é? Porque senão torna-se cansativo. Tu chegas a uma É altura frustrante. que só estás a pensar naquilo, só vives para aquilo. Obcecados. Não, é isso, é É como como só uma vemos aquelas pessoas obsessão. obcecadas que Exatamente. depois é só anjinhos, luzinhas e entidades e magias e coisas Exato, desse género, exatamente, não é é? isso. E não, o processo não é esse. O Ok. processo é muito nosso, não é? Podemos sim ter pessoas que nos acompanham no processo, podemos sim pedir ajuda quando precisamos. É importante nós falarmos com outras pessoas, até que estejam a passar pelo mesmo que nós, para nós percebermos que não somos as únicas, não O é? ambiente nosso muda quando entramos neste processo. É, Aquelas pessoas parece que começam a desaparecer e e vem começam a outras. chegar pessoas que estão mais alinhadas com aquilo que estamos a viver no momento. E acho que faz todo sentido procurarmos pessoas que estão à procura do mesmo crescimento, da mesma Mas mentalidade. da mesma forma que tu, porque, Sim, não claro. é? Porque eu já passei por experiências em que as pessoas também estão no caminho espiritual e está tudo certo, mas com uma vivência completamente diferente da minha. Sim. Por exemplo, eu lembro-me de uma altura, é tal história de nós não sentirmos todos da mesma forma. Pronto. Eu lembro-me de uma altura de fazer uma iniciação do Arcanjo Miguel, fiz a formação, e éramos cerca de 10 pessoas, e no fim eu achava que estava muito à frente, não é? Lá vem o O ego, ego. não é? Pronto, porque já estava nisto há muitos anos, não é? E tu achas sempre, ok, olhas para as pessoas e dizes, pronto, elas estão aqui, ainda estão, No início. ainda sabem elas o que é que vem para aí, não é? Mas pronto, fizemos a iniciação, o pessoal literalmente parecia que tinha saído um spa. E eu toda lixada, tipo, eu até os olhos pareciam que me saltavam das órbitas, sabes? É assim uma coisa super estranha, porque as pessoas completamente bem, todas, e depois toda a gente via tudo, não é? Porque eu não via nada, não é? Toda a gente via luzes, toda a gente estava em túneis e não sei o quê, e aquilo fez assim uma cena, e eu no fim, ouves tudo aquilo, ouves, não é? Os testemunhos das pessoas e dizes, o que é que andas aqui a fazer? Porque não nada para ti, não viste nada disto, não sentiste nada disto, não é? Estás aí toda completamente, mas que eu estava, fez assim uma coisa, eu sentia dor, eu sentia uma cena boa de estranha, e não fui falar com a Carla na altura, foi ela que me fez a iniciação, e disse, Carla, isto não é para mim, eu vou desistir. Eu, não, mas porquê? E eu estava-lhe a dizer, pá, o pessoal sai daqui a flutuar, eu estou toda pi. E ela, mas quem é que te disse que era suposto sair como eles? O trabalho que tinha sido feito foi tão profundo que era Claro. impossível tu não ter sentido Sim, isso. sim. Era impossível. E as pessoas lá estavam na ilusão de que é tudo rosas e toda a gente sente da mesma forma, então não se entregam ao processo. Sim, isso acontece imenso, mas cada um é como cada um e cada um está na sua etapa e já foi aquilo que conversamos, é aceitar que cada um está no seu tempo e no seu processo. Se nos identificamos ou não nos identificamos é outra história. Hum, mas não cair neste julgamento, neste Certo? tal ego, de achar que estamos mais ou menos Exatamente. evoluídos, porque o ego tanto pode ser que estamos a mais como estamos a menos, nessa evolução, Sim, eu certo? achava que estava a mais. Sim, mas depois percebeste que afinal de contas entraste para o modo contrário, porque que achavas que já estavas a menos, que não tinhas visto, não tinha Exatamente, sentido, que não tinhas não exatamente. sei o quê.
Então, isso mostra que depois foste para outro extremo do teu ego. Isto tudo em 3 horas. Vê lá as flutuações que tu tens, Exatamente. Não é? Ou seja, isto é o processo. Agora vou-te pôr aqui um ponto importante e que nós conversámos imenso. Que medo. Ainda hoje falámos sobre isso. A resistência das pessoas em entrarem nos processos de cura, em entrarem nos processos de crescimento, mas que depois não querem vir fazer o trabalho delas, mas querem despejar em ti aquilo que estão a viver. Querem o comprimido. Enquanto tu dás uma solução, elas apresentam um problema. Querem o comprimido. Sim. Não é? Elas não querem fazer o trabalho, elas não querem olhar para a dor, elas não querem trabalhar em si mesmas, mas ligam-te para despejar em ti aquilo que estão a sentir, aquilo que estão a passar. E no fundo, muitas das vezes, a única coisa que querem fazer de ti é isso, o seu caixote de lixo, ou então que tu lhe dês o comprimidinho para elas ficarem bem. O que é isso para ti? O que é isso para mim? Olha, eu tenho-me apercebido disso há algum tempo. Há mais consciência espiritual, há mais pessoas a falar nisto, há mais despertares espirituais, mas também há muito conteúdo. Exatamente, mas também há menos quem queira fazer o trabalho. Eu acho que cada vez mais eu estou a sentir isso, que as pessoas querem coisas rápidas, pensos rápidos, ok, chegas aqui, ok, eu alivio as pessoas ficam bem aqui fazendo uma ação, ok, está certo, mas depois há este trabalho que têm que fazer e as pessoas não querem fazer. Querem tudo muito rápido, querem fazer esse processo sem passar por as etapas todas, não é? E sem essa etapa de sofrimento. Sem o sentir. Exatamente. Porque uma coisa é lerem um livro, uma coisa é verem um vídeo, intelectualmente despertam, chamam a atenção, até conseguem perceber, mas se não há no processo vivido da experiência, da terapia, do workshop, do que for, nada é integrado. Só que lá tu tens de tocar na ferida, tu tens que ir à ferida, porque sim, senão não só que eu acho que há tanta resistência e parece que quanto mais informação há e quanto mais é passado conhecimento por vários canais, mais as pessoas resistem. Porque depois também há muita informação e a informação que acaba por confundir, eu acho que é isso. Também há muita confusão, mas o que eu acho, hoje em dia, o que é que acontece é que as pessoas pensam que ver o vídeo, ler o livro, são complementos muito bons, certo. Acrescentam sempre conhecimento, é verdade, trazem à luz muita coisa, é verdade, mas acham que é suficiente e não é. Não é. Há esta resistência. Também não é direcionado, não é? É como a resistência de estar constantemente a marcar e a desmarcar. Às vezes há acontecimentos que nos levam a isto, mas há muitos momentos que eu tenho a plena consciência que é a resistência da pessoa a passar pelo processo que vai passar naquela sessão. Principalmente quando são processos que sabemos de antemão que vai chegar a uma ferida. E há aquela desmarcação com imensas desculpas. Umas nós conseguimos perceber que são reais, até porque quando são reais as pessoas reagendam logo de seguida, mas quando fazem esta desmarcação e depois nunca mais há essa nova marcação, tu consegues perceber que é a resistência da pessoa ao processo, não é? Então, acho que isto é importante, que as pessoas tenham consciência que para realmente terem um processo de transformação, de cura, de mudança, têm que se empenhar no processo. E tem que ir à ferida, não há outra hipótese. Não há. E este é um tema que nós temos conversado muito. Não precisa de ser extremamente, não precisa ser uma coisa dolorosa, em que vais lá. Claro que não tem que ser. Até porque assim. Isto tem que ser gradual. Mas, exatamente, lá está, é o tal processo com calma que tem que se fazer. Se calhar quando dói muito, ou quando as pessoas realmente depois desistem, é porque vão com muita sede ao pote. Calma, isto tem que ser com calma. Sim. Agora, sem ir lá... Tem que ser tolerantes com elas mesmas também. Sem trazer ao de cima essa ferida, sem trazer essa... não é que tenha que ser um sofrimento, repara, também não vamos agora aqui dramatizar a coisa, não. Nem romantizar, nem colocar isto num patamar que é assustador. Mas não há como, não há outra forma de assim, nós também fugimos, às vezes, não é fugimos, nós adiamos. Eu sinto isso, às vezes eu adio processos que eu sei que tenho que passar por eles e tenho que os trabalhar, adio um bocado, ou porque naquela altura estou cansada, ou porque naquela altura sinto que não é o momento, não é? E às vezes também adiamos esses processos. Isto temos de fazer assim. Eu vou fazendo um bocadinho diferente. Eu quando estou nestes processos, eu fecho-me muito. Eu fico muito comigo.
E primeiro preciso de pôr em ordem comigo o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a pensar, e depois sim, ok, vou procurar ajuda para entender isto, para processar isto, para entender isto. Às vezes até o que é que se está a passar, ok, o que é que está a vir aqui ao de cima, Sim. quais são os gatilhos, o que é que está a Sim, que trazer. acho que a partir dessa análise eu depois consigo percepcionar que tipo de ferramenta eu estou a precisar, que tipo de ajuda é que eu estou a precisar, se vou contigo, se vou com outra pessoa, se vou fazer aquela terapia, e entro no processo, não é? Se me dizem são 3 sessões, são 4 sessões, tens que vir para. Ok? Mas nós conseguimos identificar, nós que trabalhamos na área, e nós Nem já temos. sempre. Pronto, mas pronto, mas conseguimos por meio. Às vezes basta estarmos numa conversa. Na conversa. Nós fazemos isso tantas vezes, em que Sim. estás a falar e tu dizes, oh, olha, se calhar é isto que estás a precisar. Ou seja, nós temos Exatamente. ferramentas e oportunidade para conseguir perceber e para Ou conseguirmos nos permitimos, que é diferente. também, mas também já passaste pela fase, se calhar, em que não te permitias. Sim, Pronto, claro. ou seja, neste momento já sim, mas então imagina as pessoas, e eu acho, é por isso que as pessoas andam eu sinto mesmo que as pessoas anda tudo muito descompensado. Então, porque é que tu achas que as pessoas sentem isso? O que eu acho é que as pessoas neste momento não querem sentir. Querem a dopamina instantânea, querem o comprimido, querem o jantar, querem a noite, querem o auto-enganarem-se, dizerem que não podem, que não têm dinheiro, que não têm tempo para não entrarem nos processos. Mas se tu reparares, quanta mais informação está a haver, quanto mais conteúdo aparece, parece que as pessoas estão mais desorientadas. Exatamente, é isso que eu acho mesmo, que as pessoas estão extremamente desorientadas, as pessoas não andam bem. Mas na minha visão acontece porquê? Porque há um clique. Porque algo já vai lá, já está ali a mexer. Há um clique que está ali, o lixo está todo cá em cima, mas depois não querem fazer o processo de limpeza. Há essa resistência em retirar essas camadas, há essa resistência em mergulhar, em sentir, e procuram a fuga. Não é? O vídeo, o telemóvel, okay? As jantaradas, o barulho, a confusão, as compras, o sexo, o álcool, as drogas, tanta coisa que serve como fuga para fazer este processo de limpeza. E qual seria o teu conselho? O meu conselho é muito simples. A partir do momento que existe um desconforto em mim, a partir do momento em que a minha vida não está a ser fácil, não está a fluir, pelo menos com alguma leveza e alguma tranquilidade, eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ser humilde em perceber que eu preciso de ajuda. Seja a ajuda que cada um entender que tem que ter. Porque a ideia é nós vivermos e não sobrevivermos, certo? Exatamente. E maioritariamente as pessoas estão num Sobrevivem. estado de sobrevivência e não a viver em plenitude, no presente. Estão sempre mais preocupados com o futuro ou a viver no passado. E esquecem-se do aqui e do agora. Por isso, a partir do momento em que existe este desconforto, este não fluir, este não bem-estar na minha vida, na minha pessoa, Tu vais procurar algo. eu tenho que olhar para mim, eu tenho que perceber o que é que se passa. E aí cada um procura ajuda quem entende que tem que procurar. Se não sabe qual é o caminho, aquele que pelo menos ressoa mais ou faz mais sentido nesse Começa momento. pelo básico, não é? Já falámos sobre isso, começar pelo básico. Pelo base. Parar, respirar, as respostas vêm. O nosso corpo Sim, dá sim, sinais, dá o nosso sinais. corpo mostra aquilo que nós temos que fazer, não é? Então, sim, numa primeira instância também podem fazer isso e depois procurar a ajuda necessária para dar andamento ao processo, não é? Que não é um processo fácil, mas também não é um É um processo processo libertador. dramático. É, completamente. Libertador. Completamente. E em consciência perceber que à medida que avanço, mais regresso a mim. Isso é imprescindível, pelo menos para mim. Quanto mais eu faço isto, mais eu assumo a minha pele, mais eu assumo quem sou, sem medos. Mais autêntica me torno. A luz e a sombra. A luz e a sombra. Pode agradar, pode desagradar. Mas a partir do momento em que eu estou bem com aquilo que eu estou a transformar, para mim está tudo certo. E quem quer estar, está. Quem não está, segue o seu caminho, com muita luz e amor e estrelinhas. Que o guiem. Não digas. Pi, corta. Concluindo então o episódio de hoje, diz-me, despertar dói? Dói. De várias formas, mas dói, sim. Ok.
E quando despertas, depois aparece outro desafio logo a seguir. Mas esse é o processo evolutivo. É aquilo que eu estava a falar há um bocadinho. Esta é a tal cebola que vamos tirando camadas. Quando nós tiramos uma capa, logo assim vamos ter outro desafio. E quanto mais aprofundarmos, vamos também perceber que os desafios também vão ser sempre cada vez maiores. Mas, exatamente. Sim. Ok. Então o conselho é, despertem. E não fujam do processo. Do processo. Não é? Às 6h30 da manhã. Olha o copo, cara. Está torto. Está torto. Está agora na hora da rúbrica Confessa lá. Glória, mito ou verdade? Depois de despertar, nunca mais sofres. Mito. Com mais consciência e menos fuga. Sofres diferente. Sofres diferente. Paula. Despertar pode trazer tristeza? Verdade. Porque começamos a sentir aquilo que antes escondíamos. Despertar é só amor e luz? Mito total. Isso é treta. É sombra, é luto, é desconstrução, é desintegração. Paula, despertar aproxima-te de quem és? Verdade. É desconfortável, mas sim, aproxima. Despertar não tira a dor. Não, pelo contrário. Até pode intensificá-lo. E muda a tua relação com a dor. Sim. De forma diferente. Claro. Sabes lidar com ela de outra forma. Ok. Perguntas, vamos lá. Paula! Já sentiste que o mundo ficou estranho depois do teu despertar? Já. Ficaste ET. Do género. Foste uma ET. Começas a ver tudo em HD e sem filtro. Na língua ou na visão? Tudo. Quiseste voltar a ser como era antes? Como eras antes? Não, isso não. Apesar de haver, se calhar, algum conforto maior, não. Voltar a ser quem era, não. Mas a mim já me aconteceu, não era voltar a ser quem era, mas tipo, opá, esquece, não quero mais isto. Isso é quando estás um bocadinho exausta do processo. Exatamente. Já te sentiste sozinha no caminho? Já, sim, algumas vezes. Mas eu também acho que no caminho é preciso esses momentos só nossos também. Sim, mas não até porque nem toda a gente nos vai entender. Não, nesses momentos só nossos, tu não te afastas em sofrimento, não é? Tu afastas-te porque por escolha. precisas disso, não é? Sim. É até para recuperares a tua paz. Mas quando eu digo sozinha, é mesmo sozinha. Parece que olhas à tua volta e o mundo não acompanhou. É mais ou menos isso. Às vezes também é uma escolha nossa e que se eu acho que for em tempo em demasia, pode ser arriscado afastar-nos em demasia das pessoas. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tem que haver o tal equilíbrio que já falámos anteriormente. Agora vamos ver aquilo que ninguém mostra nas redes, Paula. Ninguém vê as vezes que eu duvido daquilo que sei e daquilo que sou. Ninguém vê quando eu preciso de colo e de silêncio. Eu vejo. I see you. Tu vês. Porque eu vejo que tu vejas. Também Nem é verdade, sempre também temos que vejo. deixar. Ninguém vê quando eu uso o meu humor para esconder a minha fragilidade. Eu vejo. Tu vês. E não é só tu, acho que não. Às vezes sim, as pessoas Eu que realmente vejo. importam veem, sim. E é por isso que estamos aqui. Sem filtro. A grande verdade, e quem me conhece bem, sabe que eu não gosto muito de demonstrar quando não estou bem. Isso é só meu. Só quem me conhece muito bem é que consegue perceber isso. E por hoje é tudo. O tema da próxima semana é os relacionamentos. Isso vai dar muito o que falar e vamos ver se só fazemos 2 episódios com esse tema. Até a próxima semana. Espero que tenham gostado. Partilhem, coloquem as vossas dúvidas, as vossas questões nos comentários. Nós respondemos logo que possamos. Vemo-nos no próximo episódio. No Tintinho das Duas.